Seja você mesmo, mas melhor. O estoicismo para quem quer mudar de vida. Existe a pessoa que você mostra e a pessoa que você esconde. Entre essas duas versões, vive uma distância difícil de admitir, mas impossível de ignorar. A versão que você mostra é treinada para agradar, para se adaptar, para sobreviver ao julgamento do mundo. Ela repete gestos, silencia verdades e veste máscaras construídas ao longo dos anos. A versão que você esconde é aquela que você realmente é quando ninguém está olhando. É a sua essência, muitas vezes sufocada pelo medo de não ser suficiente, de falhar, de decepcionar. E é exatamente entre essas duas versões que está a vida que você ainda não vive. Porque mudar de vida não é criar um personagem novo. É resgatar o que sempre existiu em você, mas que a pressa, o barulho e a necessidade de aprovação esconderam. O mundo te ensina a performar. O estoicismo te ensina a existir. Essa filosofia não exige que você se torne alguém diferente, e sim alguém mais verdadeiro. Mais consciente de si, mais disciplinado, mais conectado com a sua própria identidade. A transformação não começa quando você decide se reinventar, mas quando você decide parar de fugir do que é real. A pergunta é simples: qual das duas versões está conduzindo sua vida hoje? A que você exibe ou a que você evita enfrentar? A resposta para essa pergunta abre a porta para tudo que vem a seguir. A autenticidade virou o slogan. Todo mundo diz, seja você mesmo, enquanto ao mesmo tempo te empurra para seguir padrões de comportamento, estética, sucesso e personalidade. A mensagem é contraditória. Dizem para você ser verdadeiro, mas só aplaudem quando essa verdade se encaixa no molde que o mundo espera. Assim, muita gente acredita que está vivendo com autenticidade, quando, na verdade, está apenas imitando o que vê, repetindo o que agrada e moldando sua identidade para não incomodar. A cultura moderna transformou a autenticidade em marketing, um conceito bonito para vender a ideia de liberdade, enquanto, na prática, alimenta comparação e ansiedade constante. Quando você vive buscando validação, você não é você mesmo. É apenas a soma das expectativas dos outros. A cada tentativa de agradar, você se afasta um pouco mais da sua própria essência. Esse desvio silencioso destrói clareza e força interior. A mente se torna refém de aprovação externa, e qualquer passo fora do esperado parece arriscado demais. A dopamina instantânea, o ciclo de curtidas e a comparação social corroem a capacidade de se ouvir, e a vida passa a ser guiada por ruído, não por consciência. O que o estoicismo revela é que a autenticidade não é um estilo, é um compromisso. Um compromisso com a verdade, com a responsabilidade sobre si mesmo e com a coragem de viver alinhado ao que é certo, não ao que é confortável. E é exatamente quando essa consciência desperta que algo começa a mudar. Existe uma diferença profunda entre quem você acredita ser e quem você realmente é. A identidade que você apresenta ao mundo costuma ser construída a partir de experiências, medos, elogios, críticas, traumas e expectativas externas. Ela cresce ao redor de você como uma camada protetora, moldada por tudo aquilo que você viveu. Mas essa camada não é a sua essência. É apenas uma resposta ao mundo. A verdadeira identidade está por baixo disso, intacta, silenciosa e muitas vezes esquecida. Ela não se perde. Ela apenas é abafada pelos ruídos da vida moderna. Medo, vergonha, orgulho, hábitos antigos, feridas emocionais e narrativas que você repete sem perceber formam uma espécie de névoa que impede você de enxergar quem realmente é.
O estoicismo oferece uma chave para dissipar essa névoa. Ao separar aquilo que você sente daquilo que você é, ele revela uma verdade simples e libertadora. Emoções são estados passageiros, não definições permanentes. Ansiedade não define você. Insegurança não define você. Dúvida não define você. Elas apenas passam por você, mas não são você. Quando você entende isso, a identidade profunda começa a aparecer. Você percebe que não precisa se reinventar para mudar de vida. Precisa se reencontrar. Precisa se lembrar do que sempre esteve aí, só que sufocado por camadas que já não servem mais. O encontro consigo mesmo não é um evento, é um retorno ao centro, ao essencial, ao que é sólido. E esse retorno marca o ponto de virada na sua transformação. Olhar para dentro é um dos atos mais difíceis que alguém pode praticar. Não porque seja complexo, mas porque exige coragem. A verdadeira mudança começa quando você decide encarar aquilo que tentou evitar por anos. Suas sombras, suas contradições, seus medos e a parte de você que não está pronta para ser exposta. É nesse território interno que se define quem você se tornará. A maior batalha não é contra o mundo, é contra a versão sua que resiste a crescer. A versão que prefere a rotina ao risco, a repetição ao desconhecido, a zona de conforto ao território da evolução. Ela tenta proteger você, mas acaba te mantendo preso. E romper essa barreira exige força emocional, disciplina e honestidade consigo mesmo. A introspecção não é fragilidade, é força. Só um espírito verdadeiramente forte é capaz de admitir que tem pontos cegos, que precisa ajustar atitudes, que carrega crenças que já não fazem sentido. O estoicismo transforma esse processo em prática diária, porque entende que ninguém cresce sem confrontar suas próprias ilusões. Olhar para dentro dói, porque desmonta a narrativa confortável que você criou sobre si mesmo. Mas é essa dor que libera espaço para algo maior. A dor do reconhecimento abre caminho para a clareza. A clareza abre caminho para a mudança. E a mudança abre caminho para a vida que você ainda não vive, mas já deseja. Quando você entende que a coragem começa na consciência, o crescimento deixa de ser um ideal distante e se torna uma decisão diária. Virtude não é um conceito abstrato, é prática, é ação. É a força interna que molda quem você realmente é quando ninguém está olhando. Pensar em virtude como um músculo ajuda a entender seu verdadeiro poder. Cada vez que você escolhe coragem em vez de medo, disciplina em vez de distração, honestidade em vez de conveniência, você fortalece a estrutura invisível da sua identidade. A vida moderna oferece atalhos, desculpas e distrações suficientes para manter qualquer pessoa presa ao mesmo padrão. Mas virtude exige consistência. Não é um gesto isolado, é uma repetição silenciosa de escolhas corretas. E cada escolha constrói a versão mais forte de você. Em um mundo caótico, virtude é ordem. Em um mundo superficial, virtude é profundidade. Em um mundo rápido, virtude é presença. O mais interessante é que virtude não cria apenas caráter, ela cria direção. Quando você treina a virtude, suas decisões ganham clareza, seus limites ficam mais firmes, sua mente se torna menos vulnerável a impulsos e manipulações. Você passa a agir guiado por aquilo que é certo, não por aquilo que é fácil. E isso revela um ponto essencial. Você não se torna alguém novo. Você fortalece o que é verdadeiro dentro de você. A virtude apenas retira as camadas que escondiam sua identidade real. Ela revela a firmeza que você já tinha, mas que ainda não sabia usar. No fim, virtude é a única parte da identidade que nunca perde valor, porque tudo o que depende de circunstâncias muda. O que depende de você
permanece. Transformar a própria vida não é um evento repentino, mas um processo interno que se fortalece com clareza e intenção. O estoicismo descreve esse processo como uma sequência simples e poderosa: observar, discernir e agir. Esses três movimentos, quando dominados, mudam completamente a forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Observar é o primeiro passo. É quando você começa a enxergar a sua própria mente com distância e lucidez. É quando percebe padrões, reações automáticas, crenças que você nunca questionou. Observar é reconhecer a si mesmo sem justificar, sem culpar, sem fugir. É consciência pura. Discernir é o segundo movimento. Depois de observar, você aprende a separar o essencial do inútil, o que é seu do que nunca deveria ter sido. É aqui que nasce o poder da escolha. Você começa a entender o que merece sua energia e o que precisa ser deixado para trás. Discernir é libertação. Agir é o terceiro e mais decisivo passo. Quando sua ação nasce da consciência, ela se torna precisa, firme e transformadora. A vida muda quando você para de reagir e começa a responder. Reação é impulso, resposta é sabedoria. Enquanto a reação nasce do medo, a resposta nasce do domínio interior. Esse método tira o crescimento pessoal da fantasia e o coloca na realidade prática. Não existe transformação sem esses três movimentos. Eles criam maturidade emocional, ampliam sua força de decisão e constroem a vida que a sua mente equilibrada é capaz de sustentar. Essa é a mudança que dura, porque não está baseada na emoção do momento, e sim na estrutura que você escolheu construir por dentro. Para se tornar a versão mais forte de si mesmo, você vai precisar abandonar partes que já não servem mais. Não porque essas partes sejam totalmente ruins, mas porque foram criadas para uma fase da vida que ficou para trás. A identidade antiga é como uma casca. Um dia serviu de proteção, mas agora limita o crescimento. Existe uma versão sua que ainda reage por medo, que evita conversas necessárias, que se esconde atrás de justificativas antigas e que repete padrões apenas porque eles parecem familiares. Essa versão aprendeu a sobreviver, mas não aprendeu a evoluir. E manter essa versão viva é o que impede você de avançar. Crescer não é ganhar algo, é perder aquilo que impede você de avançar. O desapego interno é uma das formas mais profundas de coragem. Abandonar uma antiga narrativa pode ser mais desafiador do que abandonar uma relação. Deixar ir crenças antigas pode doer mais do que abrir mão de um hábito. Mas cada vez que você solta algo que te limita, você recupera uma parte de si que estava presa. Olhe para sua própria trajetória com honestidade. Quais histórias você ainda repete para justificar o que não muda? Quais versões antigas você protege, mesmo sabendo que já não fazem sentido? A resposta para essas perguntas aponta exatamente onde a libertação começa. A versão que você precisa deixar ir não é sua inimiga. Ela apenas não é mais você. Existe uma versão sua que ainda não foi vivida, mas que já está dentro de você, esperando espaço para aparecer. Ela não nasce de uma transformação radical, e sim de um alinhamento interno. É a versão que surge quando você aprende a agir com clareza, a falar com verdade, a sentir com consciência e a escolher com maturidade. Essa versão não é um personagem novo. Ela é o reflexo mais fiel do que sempre existiu em você. A mudança de vida acontece quando você começa a caminhar na direção dessa identidade superior. A cada ato de disciplina, você fortalece suas fundações. A cada limite saudável, você protege sua paz.
A cada decisão consciente, você reafirma quem deseja se tornar. E aos poucos, a diferença entre quem você é hoje e quem você pode ser começa a diminuir. Disciplina cria identidade. Não se trata apenas de cumprir tarefas, mas de construir consistência. A cada escolha alinhada, você desenha a estrutura emocional que sustentará a sua melhor versão. E quanto mais essa versão ganha força, menos você se deixa levar pelo impulso, pela insegurança ou pelas narrativas antigas. A verdadeira transformação não vem de grandes momentos, e sim da soma de pequenos atos diários que moldam a mente, o caráter e a presença. A versão que você pode se tornar já conhece o caminho. A pergunta é: você está disposto a seguir? Dentro de você vive alguém mais firme, mais consciente, mais equilibrado e mais capaz de conduzir a própria vida com sabedoria. Essa é a versão que o mundo precisa conhecer. Você não veio ao mundo para se tornar uma cópia aperfeiçoada do que esperam de você. Não nasceu para agradar, para se moldar ou para caber em papéis que não fazem sentido. Você veio para ser inteiro, para existir com verdade, para viver com presença, para sustentar uma identidade construída a partir da sua própria consciência, não da aprovação alheia. Ser você mesmo, mas melhor, não significa abandonar quem você é. Significa fortalecer o que é verdadeiro e silenciar o que é imposto. Significa caminhar com firmeza em direção à sua essência, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para longe dela. A vida se transforma quando você entende que a autenticidade não é rebeldia, é coragem. Não é ruptura, é retorno. Não é aparência, é profundidade. A sua melhor versão está à sua espera e ela só precisa que você escolha dar o primeiro passo. Seja você mesmo, só que mais forte. Se essa mensagem te ajudou a lembrar quem você realmente é e te trouxe clareza sobre o caminho que pode seguir daqui para frente, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa verdade hoje. Cada novo passo de consciência merece ser dividido com quem também busca evoluir. Aqui, seguimos juntos na jornada de se tornar todos os dias uma versão mais forte e mais verdadeira de si mesmo.